Bom, falar sobre um assunto hoje que é muito polêmico. Existem diversas religiões no mundo e cada uma crê desse tema de forma diferente. Uns creem na morte, que é uma passagem por essa vida e depois dela as pessoas vão para o paraíso, ou para o seio de Abraão, ou vão para o inferno, ou vão para o céu, ou vão para o Hades, ou vão para um local intermediário, ou vão para o limbo ou purgatório, para algum lugar. E qual é a informação que a Bíblia traz sobre isso? Eu creio muito mais que não é questão de interpretação, é questão de você se deixar levar por textos que, fora do contexto, formam um novo conceito de um conhecimento. Porque a Bíblia fala, por exemplo, da ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Lá em Lucas 7, versículo 15, 14 e 15, chegando Jesus, tocou o caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. Então esse camarada foi ressuscitado e ele não falou nenhuma coisa sobre o tempo que passou morto, para onde ele foi. Não tem nenhuma informação sobre o mundo dos mortos, né? Então isso deixa a gente sem algo que seja contextualizado dentro da Bíblia, falando sobre a vida após a morte, ou alguma coisa que se desliga da gente e permanece vivo. Até mesmo porque eu acredito, pelo que nós estudamos na Bíblia, que a parte que Deus assim, eu coloquei o espírito do homem, eu formei o espírito do homem. Quando fala de Elias e Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Então poderia ser um fantasminha que sai das pessoas, mas da sabedoria, da intelectualidade, da inteligência, daquilo que Deus colocou na mentalidade, no cérebro, no entendimento, que leva as pessoas para se espiritualizar ou se tornar carnal. Isso é o espírito do homem, e não esse fantasminha que as pessoas fazem tanta questão de frisar, que vão para algum lugar. Até mesmo porque os que morreram antes de Abraão foram para onde? Se o seio de Abraão foi depois da morte de Abraão, então a pergunta é: quem antes de Abraão foi para onde? Se foi para o céu, para que Jesus veio buscar corpos de mortos aqui? Então, ressuscitar os mortos não é um pensamento bíblico isso aí. Lá em Lucas 8, versículo 49, também tem a história da filha de um chefe, né, chamado Jairo, que alguém chega e diz: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. 8,49. Aí Jesus diz lá no verso 52, não chore, ela não está morta, mas dorme. E diz que as pessoas riram dele, né, porque ela tinha morrido de verdade, mas ele disse que ela dormia. A morte é comparada na Bíblia como um sono. A Bíblia também fala isso em Lázaro, né, em João 11, sobre a morte de Lázaro, onde Jesus diz assim, que Marta manda um mensageiro ir até Jesus para que ele venha curar Lázaro, que ele está doente. E quando Jesus está falando com os apóstolos, diz: olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E as pessoas, os apóstolos escutam isso e dizem: olha, se ele está dormindo, vai despertar, não tem nenhum problema, né? Então, aí Jesus diz: não, vocês não entendem, ele morreu. E aí Jesus vai, ele já está fedendo já por dias que está no sepulcro, e Jesus ressuscita. E Lázaro também não falou nada sobre esse momento que estava pós-morte, assim como o filho da viúva de Naim, assim como a filha de Jairo. Ninguém deixou nenhum depoimento ou falando nada sobre o mundo dos mortos, senão isso tinha se espalhado e tinha se tornado um contexto doutrinário. Até mesmo para os apóstolos colocaram na Bíblia sobre isso, né? Mas ninguém falou sobre isso. Jesus morreu e ressuscitou, mas a parte de Jesus morto não existe lá. Aí tem aquele texto que as pessoas citam lá em Pedro. Jesus pregou os espíritos em prisão. Quando no dilúvio está falando sobre aquilo, não está falando do momento da morte de Jesus, e está falando dos diluvianos, mortos espirituais que estavam ali, e Jesus pregou a eles porque eles viviam prisioneiros da morte eterna. E eles não se arrependeram e terminaram sendo condenados à morte eterna. Através de Noé e os seus mensageiros, Deus falava com aquelas pessoas. E aí, quando eu pego esse texto de Jó, da viúva de Naim e da filha de Jairo, eu fico pensando, então, a morte em si para a Bíblia, como ela é tratada, né? Como ela é vista. Tem diversos textos, mas eu vou pegar só alguns aqui. Jó 14, por exemplo,
Jó 14 diz assim, ó, 14:10. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? O próprio Jó faz essa pergunta. Aí ele diz no verso 12 de Jó 14. Assim o ser humano se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus não acordará, nem será despertado do seu sono. Mais uma vez a Bíblia coloca a morte como se fosse um sono. É uma dormida temporária em que vai ser acordado pela manhã da ressurreição. E quando ele diz assim, para onde eles vão? Quando eu pego Eclesiastes 3, versículos 19, diz assim, porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Então, é bem claro a comparação da morte com o sono e que todos vão para o mesmo lugar. Então, o gato que morre, o cachorro que morre, o rato que morre, vai para o mesmo lugar, o seio de Abraão, para o céu, para o inferno, para o paraíso. Pensa um pouquinho. Porque lá em Eclesiastes 9, versículo 5, a Bíblia dá uma interpretação do que acontece com os mortos, né? 9, versículo 5, ele diz, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não tem nenhuma recompensa a receber, como morto, né? Porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Então, a memória não existe. Aí o cara cita a parábola do rico e Lázaro de Lucas 16, né? Que aquilo é uma contextualização que fala sobre os gentios e os judeus, fazendo essa comparação de que eles estão fiados no pai Abraão, tem a fé de Abraão, eles se vestem de púrpura, então estão de linho finíssimo, justificado por Deus, mas aí aparece que eles estão vestidos também com púrpura, né, que é um símbolo daquela mulher que está em Apocalipse 17 também, que é a mulher prostituída, misturado a pureza com alguma coisa a mais. E aí mostra que os gentios, que são aquele mendigo, né, estão lá vão ser salvos e eles não. E quem está vivo não pode interferir nesse mundo dos mortos e etc. O contexto é esse. Você só pode ter salvação enquanto está vivo, não existe nada mais depois da morte. E então o contexto não é sobre isso. Então, às vezes as pessoas citam esse texto indevidamente, né, sem entender a contextualização. Então, o Eclesiastes 9, versículo 5 é muito claro quando diz que os mortos não sabem de nada. E quando eu pego, eles não sabem de nada, mas vão acordar quando e como? Né? Jó 19, versículo 25 a 27, ele diz assim, eu sei que meu Redentor vive, e por fim vai se levantar sobre essa terra. Daniel 7 fala sobre isso, que Jesus aparecendo em nuvens e os mortos sendo ressuscitados. Então, quando eu pego que ele diz que os mortos dormem, mas vão ser ressuscitados, então eu pego que Jó diz, nesse capítulo 19, versículo 25 a 27, que ele sabe que o Redentor vive e vai por fim se levantar sobre essa terra, e ele em seu corpo verá a Deus. Então nenhum espírito viu antes, né? Nenhuma alma viu antes, até mesmo porque a alma no conceito da Bíblia é o ser inteiro. Morre inteiro e renasce inteiro, né? Nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade na ressurreição. Nós não temos nada que seja imortal. Isaías 51, versículo... aliás, Isaías não. 1 Coríntios 15, versículo 51 a 53, fala sobre isso, esse revestimento da espiritualidade e da imortalidade. Porque 2 Timóteo 6, versículo 16 diz que o único que possui imortalidade é Deus. Parece que Romanos 2, versículo 7 também fala sobre isso, que nós vamos conseguir a imortalidade no final, né, quando Cristo voltar. A esperança de Paulo era essa: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, mas desde agora a coroa da justiça me está reservada não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Lá em Apocalipse 22, versículo 12, diz também que quando Cristo voltar, retribuirá a cada um e dará o seu galardão conforme as suas obras. Então não tem nenhum mérito o galardão recebido porque morreu e foi para algum canto, né?
Até mesmo porque quando Deus fala sobre o paraíso, Apocalipse quando fala que viu a árvore da vida lá no paraíso, né, os salvos vão desfrutar disso depois que ressuscitarem, depois que findar, houver o juízo exterminativo, e aí o executivo e os salvos reinarão para Cristo, com Cristo eternamente, e vão desfrutar do rio da vida, da árvore da vida, e etc. Não estão desfrutando nada disso agora. Até mesmo porque espírito, se eu pegar o sentido de Lucas 16, da parábola do rico e Lázaro, lá tem dedo, tem língua. Mas é figurado. É figurado só quando interessa. Então nós vamos comer, vamos desfrutar, vamos beber, mas lá quando nós somos ressuscitados. E como é que vai ser essa ressurreição? Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, eu começaria até pelo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, refrisando que a morte é um sono, um temporário inconsciente, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Não trará os espíritos que estão vivos, ressuscitará os que estão mortos. E pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum subiremos antes dos que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque os mortos que vão morrer na volta de Jesus, que são os ímpios, e os que estão mortos, que não vão ressuscitar na volta de Jesus primeiro agora, que só vai ressuscitar, Apocalipse 20, versículo 6 diz, que esses mortos vão ressuscitar no final do milênio, que é aquilo que acontece em Apocalipse 20, versículo 14 em diante, que é a destruição eterna, né? Não fogo que vai criar situações de ficar eternamente consumindo, porque até o próprio Isaías 1, versículo 28 e 31 fala sobre isso, Malaquias 4, versículo 1 a 3 fala sobre isso, 1 Pedro 3, versículo 7 a 12 fala sobre isso, né? Judas 1, versículo 6 a 8 fala também sobre isso, que será destruído como Sodoma e Gomorra não está queimando mais. Então são interpretações erradas que se dão, e eu sou um simples e humilde servo que gosta de estudar a palavra, não tenho conhecimento teológico, mas só em ler os próprios textos isso fica muito claro. Então, essa ressurreição acontecerá porque Jó desejou assim, em Jó 19, versículo 25 a 27, Isaías desejou assim, em 26, versículo 19, Paulo esperava ela depois do combate e morrer quando Jesus voltasse, né? Então, todos os pensadores da Bíblia convergem para esse mesmo pensamento, de que a esperança é a ressurreição para as pessoas que morrem, e não que vivem como fantasminha desfrutando da glória agora, né? Porque se fosse assim, eu sendo pessoas que estão nessas religiões e acreditasse nisso, eu desejaria a morte rápida, logo. Porque, poxa, vou para o paraíso, eu vou para o céu, vou para um lugar melhor, mas ninguém quer ir. É como os muçulmanos, por exemplo, né? Quem morre vai para o paraíso receber 72 virgens, mas os líderes não querem ir, né? As pessoas não querem ir e botam as cobaias, os inocentes, para fazerem isso. É como no budismo, é como nas outras demais religiões, o cara morreu e ascendeu ao céu, mas não tem um testemunho visível disso, não tem os milagres desses indivíduos, não tem alguém que deu a vida e morreu pelo pecador. Só Jesus fez isso. Então a esperança de todos os seres humanos reside em um dia o mal ser exterminado, isso aqui acabar, e acontecerá pela volta de Jesus. E aí você vai pegar todos os textos que falam sobre a volta de Jesus, tanto a primeira como a segunda. A primeira não tem fogo, ele vem em nuvens com todos e milhares de anjos, né, e ressuscita os salvos, e ele separa os perdidos dos salvos, e os salvos sobem, e os ímpios são exterminados, né, porque não suporta a glória do Senhor. Ninguém poderá ficar diante da glória do Senhor. Quem está morto, ímpio, continua morto. Quem é ímpio vivo morre, né, com a espada que sai da sua boca, que é a sua palavra e a sua glória, né? Até mesmo porque Jeremias 4, versículo 23 em diante, Jeremias 25, 31 a 33 em diante, fala que a terra será completamente destruída, ficará um deserto. Sofonia 2 também fala sobre isso, dia de angústia, dia de trevas, e não ficará aqui só ser humano nenhum.
Mas ele diz lá em Jeremias que as aves fugiram. Lá em Apocalipse 19, eu vou encontrar que as aves são convidadas para aquele banquete de Deus, como a carne dos cadáveres dos ímpios. E depois ao juízo de destruição eterna, que é o do fogo que vem de Deus. Né? Que Apocalipse 20, versículo 7 e diante fala sobre isso. Que eles são ressuscitados, eles tentam destruir a Nova Jerusalém, desce fogo do céu e consome todos. Malaquias 4, versículo 1 a 3 diz que não ficará nem Satanás, nem seus anjos, nem seus filhos, serão como cinza sobre a face da terra. E aí a terra será restaurada. 1 Pedro 3 fala sobre isso, né? Depois da destruição do fogo, pelo qual os elementos serão destruídos, essa terra será renovada e devolvida ao ser humano como o centro do universo, onde o próprio Deus habitará conosco eternamente. Então esse é o pensamento da Bíblia. Então estuda um pouco mais a palavra e não deixa se levar por ventos doutrinários que estão desencaminhando as pessoas para a perdição. Deus te abençoe e leia a palavra e deixa o Espírito Santo te orientar, te guiar, porque a Bíblia diz que quando ele chegasse, ele nos guiaria a toda a verdade. João 16 fala sobre isso. Que Deus te abençoe.